que o cidadão vai saber que o meu imóvel está irregular? Pelo IPTU, porque ele tem uma planta com uma área X. E o IPTU está Y. A prefeitura faz aquele levantamento aéreo e ali a prefeitura identifica que o seu imóvel está irregular. Eu costumo dizer que a gente não tem nada. A gente tem um terreno hoje, mas se vier um novo plano diretor, em que ali vai ter uma desapropriação, vai passar uma linha, vai passar alguma coisa, a gente tem e não tem. É do governo. É do governo. Olá, sejam bem-vindos ao Podcom, podcast que propõe a desconstrução da construção civil, peça por peça, para enxergar a conexão do todo. Mais um episódio aqui com a graça, né, de termos aí os nossos patrocinadores, OIO Construções e Reformas, R1 Automação. Mais um episódio especial hoje. Hoje nosso time aqui, temos só eu e o Carlão. Opa, na área. Boa noite. Mandar um abraço pro Dê e pro Dô, que hoje não conseguiram comparecer. E hoje vamos fazer mais um episódio aí de desmistificação, né? Um assunto que é complexo, mas que a gente vai deixar simples aí para que todos vocês entendam. Vamos falar um pouquinho de legalização no geral, né? Para ser amplo. Estamos aqui com dois convidados ilustres. Eliane Costa, arquiteta. Juarez Lima, engenheiro. Sejam bem-vindos. Olá, muito prazer, obrigado pelo convite. E realmente é um tema muito edificante para estarmos aqui. Juarez, então, engenheiro civil, muito boa noite. Realmente, obrigado mesmo pelo convite e espero que a gente possa estar colaborando aí com o aprendizado, né? Às vezes tem pessoas que querem ingressar aí na área, querem regularizar seus imóveis. Tomara que o que a gente fale aqui seja bem aceito por eles, edificante. Legal. E quer falar alguma coisa? Não, é que assim, eu vou te falar. Não, deixa eu falar uma coisa. Porque eu leio tua mente. O Juarez, ele às vezes ele engana, viu? Ele engana, porque essa vozinha dele, mineirinho, você tá onde? Hoje nós ficamos aqui um tempinho conversando. É verdade. Ficamos aqui um tempinho conversando, então agora eu acho que, né, o negócio vai embora. Mineirinho, né? É verdade. Ele vai mostrar o legal precisa ser legal. Exatamente. Precisa ser legal, né? Então, nós temos hoje, né, nesse ano 2023, desde 2020, a anistia, que é a regularização de imóveis irregular, que pela lei vigente seria impossível regularizar. Então, a prefeitura, a cada 10 anos, vamos dizer assim, entre aspas, ela vem com essa lei. E essa lei ela veio desde janeiro de 2020. Entretanto, devido à pandemia e etc. e tal, foi esticando para o nosso bem prazer e também da população, e vai finalizar esse período dessa anistia agora, em dezembro de 2023. E é uma oportunidade que nós, profissionais, temos de estarmos, né, dividindo a nossa experiência com outros profissionais e também alertar a população que tem sua casinha. O momento é esse, porque é muito importante você regularizar o seu imóvel. É como um cidadão sem o CPF. É a sua casa irregular, né?
Mas assim, para deixar mais claro pro público leigo, né? Aham. Como que você define o que é regularização de maneira geral e qual a importância de ter a regularização aí do seu imóvel, do seu estabelecimento? Então, a regularização, em especial pela anistia, vamos dizer assim, depois a gente fala de outras formas que pode regularizar o seu imóvel, Aham. mas a anistia são imóveis que estavam irregular até 2014. Então, ela vai beneficiar esse imóvel. Qual é o imóvel que estaria dentro da anistia? O imóvel totalmente irregular. Você fez aquele puxadinho, você fez um andar de cima, né? O seu filho casou, aí tu fez um puxadinho nos fundos, tu fez aquela garagem na frente, então você ocupou 100% do seu terreno. Ele está irregular desde a época que você comprou aquele imóvel. Você fez os seus puxadinhos, né? Então, esse imóvel carece de uma regularização e baseado na lei da anistia. Outro imóvel, aí qual é o benefício? Como é que o cidadão vai saber que o meu imóvel está irregular? Pelo IPTU, porque ele tem uma planta, tem uma matrícula, tem uma promessa de compra e venda com uma área X. E o IPTU está Y. Ele acha que o IPTU está errado, mas não. A prefeitura faz aquele levantamento aéreo a cada, acho que hoje, atualmente, a cada 2 anos, mais ou menos. E aí, ali, a prefeitura identifica que o seu imóvel está irregular. O IPTU te dá a rasteira, quando aumenta aquela área. E, às vezes, tem imóveis que não acontece isso. Aí, você necessita, quando há um falecimento de uma pessoa, você não consegue fazer o inventário sem aquele imóvel estar regularizado. E aí você vê que ali você precisa correr, porque senão você vai pagar multa por não estar dentro dos 60 dias para fazer um inventário. Aí você lembra, poxa, tem que regularizar, porque o cartório te informa. O cartório fala, a área do IPTU está de um jeito, a matrícula está de outro jeito, e a planta que o cidadão tem está de outro, quando ele tem, né? Quando tem. Quando Às tem. vezes, também ao comercializar o imóvel, né? Digamos que você, preciso vender, quero vender, dificilmente a pessoa vai comprar à vista, certo? Sim. Então, sempre é um financiamento. Então, o agente financeiro, primeira coisa que pede, documentação. Realmente. Aí chegou lá, mostrou o registro de matrícula, uma área X, IPTU, área Y. Aí, por aí já viu. Então, não, tem que regularizar junto e sempre. Regularizar é meio que genérico, certo? Sim. Então, regularizar junto à prefeitura, tá? Aí sim, é uma parte. Aí regularizou lá, depois outra parte vai para cartório, ou primeiro INSS, tá? Receita Federal. Aí depois sim vai para cartório, para fazer a libação daquela área. Então aí fica literalmente regularizado. Aí mostrou, apresentou para o agente financeiro, viu que realmente os documentos estão ok, aí sim entra Aí no que é liberado o financiamento. Isso, exatamente. Né? Mas, ao contrário, como ela falava, se tiver uma planta, agora se não tiver, aí sim entra. E a importância da anistia é isso, porque a cada 10 anos ele dá essa possibilidade da cidadão que ocupou 100% do terreno regularizar, que é impossível regularizar fora dessa lei. Agora, tem a regularização de um imóvel novo, aí já não é anistia, e você vai regularizar pelos critérios da lei vigente. Aí já é outro contexto, né? Mas a anistia é um benefício assim, eu acho. Você falou um detalhe que eu, por exemplo, não sabia. Não sei se o Carlão sabia. O imóvel que está fora da lei, precisando ser regularizado, ele só pode ser regularizado quando tem a lei da anistia. Quando não tem, ele não tem essa possibilidade. Quando ele estiver, é um imóvel antigo, sim, sim. E com acréscimo de área, em que ele ocupou os recuos laterais, fundos e até frente, e ele passou do coeficiente que é aprovado, ou seja, pela lei vigente, ele é impossível de ser regularizado. Sim, é só pela anistia. A lei vigente só novos. São os novos. A lei vigente você tem que ter um recuo de 5 metros.
Dependendo da altura da edificação, passou de 10 metros, você tem que ter um recuo nas laterais e fundos. Então, você fica limitado a regularizar aquilo pela lei atual. pela lei Você da quer fazer anistia. uma reforma numa casa com acréscimo de área, você tem que seguir a lei vigente, não anistia. Anistia é para imóveis antigos que já estão assim irregulares de uma forma em que nenhuma lei vigente seja Vai capaz de contemplar. aprovar. Ressaltando que a gente está falando aqui no município de São Paulo, né? Uhum. Tá? Então, a gente vai principalmente falar que, com relação à legislação, entra diversas. São Paulo, né? Entra diversas. Né? Para regularizar um imóvel, às vezes a própria prefeitura do município de São Paulo exige que entre outra legislação estadual, federal, né? Mas a gente vai estar focando em si a lei de anistia do município de São Do Paulo. município. Embora os outros municípios, como Guarulhos e Santo André, já tiveram anistia. Santo André teve anistia em 2020. Aí, por causa da pandemia, foi muito curto. Se não me engano, só foi 6 meses. Aí eles iam novamente lançar Abrir de ela novo. de novo. Então, Eu gostaria assim, só de entender um pouquinho melhor a questão da ilustração, né? Quando a gente fala de irregularidade de imóvel, né? Ilustrando, eu posso imaginar o seguinte, porque o que você comentou é muito importante, porque hoje com o Google Maps você consegue ter informação, foto praticamente online, se for tempo necessário, real, a cara. atualização você tem isso, né, muito fácil hoje por algumas redes sociais, né? Ou por algum tipo de navegador. Mas vamos supor, eu tenho, bom, eu entendi a questão da extensão do imóvel. Então eu tenho uma planta, né, que está registrada junto com a escritura. Aí vamos imaginar aqueles imóveis mais A antigos, planta né? ocupa uma porcentagem X da área. Não, Beleza, então uma tem área que ter consumida. e aí ela tem que se adaptar com aquilo que é legal. Então ela foi baseada em cima de algo que aconteceu há 10, 20, 30, às vezes um século atrás, né? Mas vamos supor, a questão de recuo eu entendi. Mas e subir? Né? Eu subi, eu tenho uma casa terra, de repente comecei a construir para cima. Também entra nessa questão Entra. de regularidade? a prefeitura ela tem um site, né, um aplicativo, vamos dizer assim, GeoSampa. Esse GeoSampa condena tudo. Então, você chega lá, bota o seu IPTU, e eles têm um método de ver também a altura, por quê? Pela sombra. Ou então até pelo próprio aplicativo que eles têm. Entendeu? Então a gente que já olha ali, a gente já tem uma noção que aquilo ali é 2 pavimentos. Se a pessoa, que é a pessoa ali comum, quero ver, aí ela vai e vê a sombra. A própria sombra do aplicativo do GeoSampa condena, entendeu? Entendi. Aí, vamos lá, esse é um case. Outro case que a gente também está acostumado aqui em São Paulo estou imaginando o público de maneira geral, né? Aham. Então, vamos lá. A pessoa construiu uma casa totalmente irregular, inclusive uma coisa que às vezes acontece, é muito comum, né? Aquela janela que dá de frente com a rua. De Né? frente com a rua. Isto também é aprovado nessa anistia ou não? Se você tem a janela num alinhamento em frente, ou seja, ela está na calçada, ela está no alinhamento, na divisa. Se 50% dessa rua, desse quarteirão, dessa rua, do logradouro, 50% do logradouro estão edificados no alinhamento, também é passivo de regularizar. Porque aqui a gente tem alguns bairros tradicionais. Era a Moca, por A exemplo. Moca, Sim, a Que Moca, foram. Mas aí, assim, tem um motivo, né? sim. Porque a Moca tem a parte ali que foram todas as construções lá atrás para os funcionários da Matarazzo, que era ali, e aí foi construído todo dessa forma. Então, mas tem. Daí eu já não estou imaginando ali que é um bairro já meio que tradicional. Estou imaginando aquelas construções mesmo. Geralmente isso acontece mais em algumas periferias, né? Ou, né? Que você tem algumas regiões mais afastadas, que ali eu pego, faço lá minha casa, construo da maneira com que dá, né?
Tem regularização nenhuma, mas eu faço naquela janelinha por fora, aproveito todo o terreno, às vezes não tem nem documentação. E as pessoas acabam ficando até adquirir o uso capião. Neste caso também seria possível? O uso capião aí já é por causa da pessoa ela não ter a matrícula. Aí já é uma outra situação. E o uso capião, ela não regulariza o imóvel, ela regulariza o seu registro. A posse. A posse, o registro, né, Jorei? Sim, com certeza. Pelo que eu entendi, mais ou menos a sua pergunta, é assim, o fato de aceitar ou não regularizar também está ligado em termos de, vamos supor, no coeficiente de aproveitamento. Ali que entra que sim ou que não. É passível ou não. Se você puder que a arquiteta aqui possa falar melhor sobre o coeficiente de aproveitamento. O coeficiente de aproveitamento, ele está enquadrado em todas as situações, seja anistia, regularização, seja qual for. Só que assim, a anistia, em São Paulo inteiro, capital, você só pode ter coeficiente de aproveitamento 1. O que significa? Em todo o zoneamento e tudo, em geral, significa que você só pode construir uma vez a área do terreno. Então, se você tem um terreno de 300 metros quadrados, eu posso ter uma área construída daquele imóvel 300 metros quadrados. Passou disso, eu tenho que pagar a ortoga, entendeu? Aí vai pelo metro quadrado de cada um. Como o exemplo que você deu. A pessoa foi lá, fez 2 andares, ocupou tudinho. O segundo andar tem janela, então é um compartimento habitável, com permanência humana. Então, ela vai entrar como área construída e área computável. Garagem não. A garagem não entra como área computável. Então, o somatório dessas áreas computáveis, ela tem que dar, para você não pagar a ortoga, até a área do metro quadrado do terreno. Eliane, se passar, é passivo de regularizar? Só que você vai pagar a ortoga. Então, quando vem um cliente solicitando essas informações, a gente tem que dar tudo isso para ele saber como vai ser o custo da regularização daquela casa. Entendeu? Essa ortoga, pelo jeito, dói meu corpo. Essa ortoga é muito cara. A ortoga já é ortoga onerosa. Inclusive, tem inviabilizado alguns processos, né? Porque nem todo mundo tem condições de pagar. Então, é tipo assim, como se fosse uma penalidade para quem construiu irregular. Entendeu? E aí vai. Por exemplo, aí, inclusive, em termos de valores, a gente fala mais ou menos, cada bairro tem seu valor. Seu metro quadrado. Seu metro quadrado, valor de metro quadrado, enfim, valor monetário. Então, digamos que na prática, aí você vai avaliar um imóvel hoje para venda, digamos que seja o 10 mil reais na Moca. Já que você falou sobre a Moca, vamos falar de 10 mil reais o valor do metro quadrado de área construída. Tá. A ortoga onerosa, ela não chega a 10 mil, mas dependendo do bairro, tem uma tabela, tá? É bem próximo, né? Vamos dizer mais ou menos 3 mil, 2 mil, 3 mil a 4 mil metros quadrados. Então, se você botou um banheirinho lá nos fundos de 2 metros quadrados, você vai pagar 4 mil, 5 mil, 10 mil. Então, qualquer coisinha que você fez, sendo área computável, você gasta assim 10 mil facinho. Mas aí, deixa eu ver se eu entendi. Aí, nesse caso, a outorga vem só sobre a área a mais que você ultrapassou. Sim, entendi. A área que vem a mais. Mas e sendo área computável. Sim. Né? Mas se você pega, por exemplo, uma construção aí que seja 2 andares, ou às vezes até 3 andares, dependendo da condição, é inviável. É aquele famoso puxadinho que vocês comentaram. Que puxou a família toda. Ela falou, no exemplo do 300 metros quadrados, você usou ali a sua totalidade. Então. Subiu o segundo andar, você já foi para 600. Você foi para 600. Aí você tá falando assim, que... E não é nem do valor de que você
Digamos assim, vamos supor que você tenha pago no terreno um valor X. Para você construir no andar superior, você já está falando pelo menos de 30% a 40% daquele valor que você colocou do valor edificado. Né, dessa tabelinha que coloca. Então, às vezes, meu amigo, você, né, se Fica você inviável. for regularizar mesmo, você vai pagar 2, 3 vezes o valor do próprio terreno, aí fica inviável. Né? Na minha opinião, como arquiteta, eu acho que essa anistia, o ponto negativo dela, se assim a gente pode dizer, porque tecnicamente eu acho que ela não tem ponto negativo, mas é ortógono o valor, é muito caro. Isso ficou inviável. A anistia de 2004 não estava tão alto assim, mas essa realmente castigou. E muitas pessoas desistiram de regularizar sua casa por conta disso, que fica inviável. Mesmo a prefeitura dando oportunidade de parcelar, né? Parcela em 12 vezes. 12 parcelas, mas ainda assim, tem Tá cliente salgado. que... Fica salgado. Realmente. Mas aí na visão de vocês, que trabalham com isso, que têm a experiência, eu sei que assim, talvez vocês não consigam especificar, mas na visão de vocês, a intencionalidade da prefeitura deixar essa outorga muito alta é na intencionalidade de a penalização ser um exemplo para que tudo seja regularizado antes? Ou é porque, vamos deixar alto mesmo para faturar e sem essa intencionalidade? Vai, eu não sei Vocês se... conseguem ter essa Eu acho que é uma mistura percepção? Eu acho, na minha opinião, a mistura dos dois. Né? É mais uma penalidade mesmo, né? E vem de Do que a acordo... intenção de educar, né? E vem de acordo também com o que é o metro quadrado de cada região. Entendeu? Se for Morumbi ali, um metro quadrado, 6 mil, 7 mil, entendeu? Então, também tem isso. Então, é de acordo também com o próprio valor do IPTU daquela região. Eu acho que eles tiram uma média, eu não sei especificamente como eles chegam a esse valor, Como faz essa mas tabela eu aí? acho que é uma mistura das duas coisas. Só que ficou muito alto e inviável, porque juntou a anistia com a pandemia. Então, veio no momento em que a pessoa ela vai fazer qualquer coisa menos regularizar a casa, porque aparentemente não é prioridade para ela naquele momento e a grana, né, em si, né? Então, eu acho que acabou ficando muito pesado, não porque o valor está alto, na minha opinião está alto, mas porque também veio a anistia Exatamente no momento. Há quem diz, né? Há quem diz. Eu já ouvi pessoas falando que a anistia geralmente é para arrecadar. Com o poder público arrecadar, enfim. Eu tenho meu ponto de vista também, que é, como ela falou, não necessariamente, porque realmente, imagine você, poxa, tem lá a sua casa sempre, às vezes tem pessoas que têm a sua casinha e fala, pô, precisa literalmente de regularizar junto à prefeitura, né? Para a finalidade que deixar para os filhos regularizar, ou vender, como a gente estava falando, né? Enfim. E às vezes não consegue por esse motivo, mas, por outro lado, tem condições, é só querer. Então, vem pessoas até a gente, né, e falam, quero que faça uma avaliação para ver a possibilidade de regularizar. Aí a gente nunca chega e fala, pô, dá, não dá. Primeiro tem que fazer aquele levantamento, né? A gente sempre vai no local, faz uma vistoria, mede tudo. Não adianta uma chegar na hora. simulação, Exato. Não adianta chegar na hora e falar, poxa, dá, não dá. Então, porque às vezes, por mais que, como a gente estava falando sobre um pavimento superior, às vezes tem um pavimento superior, porém tem uma parte que está descoberta, né? Tem uma parte que é permeável. Então, ali dá uma equilibrada. E às vezes, o metro quadrado ali não é tão caro, então só levando para o escritório todo o processinho lá de levantamento da área, dos dados, enfim, aí a gente faz assim, ela faz um estudo de viabilidade no início, né, e faz tudo conforme manda a lei, e aí
faço uma simulação com relação à ortogonerosa e aí falo, olha, vai ficar mais ou menos esse valor de ortog e aí a pessoa, poxa, realmente dá para fazer. Aí ela põe na balança, né? Ver se realmente uns dá, outros Aí você já comunica. Vocês fazem uma consultoria, na realidade, para entender, né? Se é Sim. viável ou não. Ou não. Aí a sim. pergunta que eu faço para você, meu caro Luiz, mineirinho, meu Deus! E sem contar que a Daiane também, ela é do Distrito Federal, né? Natural do Distrito Federal. Então aqui a gente... Sou de Brasília. Estamos muito bem representados. Muito bem As regiões do Brasil, né? Mas assim, qual que é o risco? Vamos imaginar que é algo que é sério também, né? Aquele contratinho de gaveta. De gaveta. Né? Não conseguir regularizar a documentação do imóvel. Qual que é o risco do contrato de gaveta? Aí a pessoa comprou pelo contrato de gaveta, que não é nem registrado em cartório, é contrato de gaveta mesmo. O risco é porque ele não vai conseguir ter a regularização daquele imóvel, colocar o imóvel, registrar em cartório ele como proprietário, aí ele pode fazer isso pelo uso capião, como a gente estava falando, mas ele não tem a regularização, ele vai ter o registro. Só tem a posse. Ele só tem a hoje em posse. dia tá Mas vai dentro da continuar irregular. já foi mais difícil entrar com a uso capião, né? Mas hoje em dia, a pouca experiência que a gente tem aí, inclusive a gente tem uma equipe lá, né, inclusive advogada, né, e tal, pega alguns casos, a gente vai, inclusive faz a gente interage, né, junto ao processo, porque O projeto aí, às vezes a advogada entra com o processo da uso capião e a gente entra com o laudo, né? O laudo da planta, porque memorial o processo descritivo. em si vai no memorial descritivo, mas a planta daquela construção em si. E, enfim, aí a uso capião já foi um pouco mais complicado. Hoje em dia é em cartório, né? Então a advogada tem um acesso mais rápido, a aprovação é também, né, mais rápida. E, enfim, é aquilo. Pelo que até onde eu sei, a uso capião, se o advogado deu entrada lá, aí o juiz vai lá, convoca o sujeito anterior, proprietário anterior. Daí não tem uma resposta, aí fatalmente o juiz dá a posse. Aí até por exemplo, com esse processo de uso capião, às vezes a própria prefeitura aceita dar entrada no processo de regularização da anistia, pela anistia. Aí cabe lá no meio lá da análise, o técnico analisar tudo que tem e ver se realmente pode ou não regularizar. Então, nunca é assim, né, de uma vez, mas que realmente está mais fácil para regularizar hoje com a uso capião, sim. E é fundamental o que ele falou, o estudo de viabilidade. O brasileiro ele não tem esse hábito. Por exemplo, numa área como uma imobiliária, um exemplo. E você, ou uma construtora, que muitas vezes ela trabalha com a construção e não faz isso. Então, ele tem um terreno ali para um empreendimento X, e, nossa, tá ótimo o valor, vou comprar, tá. Aí chega lá, ele tem um zoneamento, que ele é cheio de restrições. Restrições dentro do decreto, da lei vigente. Aí você, depois que comprou, fechou o negócio, aí que você vai fazer um estudo de viabilidade para saber os prós e os contras. E muitas vezes o empreendimento vai para o saco por isso. Então, é fundamental a gente, assim, ter essa concepção. O arquiteto, o engenheiro, ele tem que colocar isso como um item fundamental na construção. Do checklist. E no trabalho dele, estudo de viabilidade. Para tudo. Você chegou até no ponto que eu ia te perguntar. Para tudo, O que é o estudo de viabilidade? Hoje em dia tem consultor, né? Consultor. Estão entrando no mercado como consultor, empreendedor, enfim, incorporador e tal. Nos procura pedindo para fazer
um estudo de viabilidade. Às vezes, devido a muita pressão, porque ele pensa que é chegar lá e construir e tal, mas a gente acaba convencendo ele que o estudo de viabilidade inicialmente é um investimento muito baixo, né, muito baixo mesmo, em compensação que ele vai ter de informação para ele fazer a aquisição daquele terreno. E as garantias que ele vai ter, né? Sim. Exatamente. É um trabalho aí, como respondendo a sua pergunta, o que que ele tem? O estudo de viabilidade, ele contempla desde a parte cadastral dele, que é o IPTU, toda essa parte burocrática que tem no cartório, que é matrícula, promessa de compra e venda. Se ali a gente pede isso pro proprietário, IPTU e o documento que ele tiver, ali naquele documento a gente já pode extrair muitas informações em que a gente pode ver se o terreno, qual é o zoneamento, é ZM, é ZER, é corredor. Então, aí dali a gente faz, pela lei vigente, o que que pode construir? Pé direito, todos os fatores que você é obrigado a ter, estacionamento, recuo, taxa de ocupação, tudo. Então, a pessoa sai com um documento que normalmente são 30, 40 folhas, por aí vocês podem ver que não é um trabalhinho, é um trabalho. Ele assim. sai dali e bota aquele É documento. bem minucioso. Bem detalhado. Ele coloca aquele documento na mão de qualquer arquiteta, engenheiro, e eles conseguem fazer o projeto com segurança. E às vezes, naquele trabalho, o empreendedor vê, não vou comprar esse terreno. Entendeu? Porque não compensa. Detalhe, às vezes é um terreno lindo, maravilhoso, o cara cresce os olhos. Aí ele não tem noção, mas às vezes ali, antigamente funcionava um posto de combustível, o solo está contaminado. Aí nesse estudo de viabilidade, tudo isso é visto. Inclusive, você adquire um terreno para construir ali um edifício, aí uma dessas, solo contaminado, é muito caro para descontaminar. Sim, então, E o tempo que leva. Então, um estudo de viabilidade realmente faz uma diferença na mão de um investidor. É isso que a gente sempre ressalta isso. Nós somos redundantes nesse sentido. Procure, gente, pelo amor de Deus, procurem profissionais especializados, porque assim, eu vejo o lado, a construtora, na teoria, né? Porque hoje não é nada muito fácil para ninguém, a gente sabe, né? Então, de repente, o cara foi lá, conseguiu um crédito, ou de repente sobrou alguma coisa, vou fazer um investimento para construir um empreendimento qualquer, né? E às vezes ele se empolga com a questão do valor. Aqui na região, aqui de São Paulo, aqui nessa região você tem muitas oportunidades. É uma região que já cresceu muito e tende muito para crescer, né? Então, às vezes, o valor é aquele valor chamativo, né? Talvez até um valor abaixo, porque já sabe que tem algum problema burocrático que vai ser difícil de resolver. Em contrapartida também, a gente tem que imaginar aquela outra população, né, que sofridamente guarda o seu dinheirinho, né, vai lá economizando ao longo da vida para conseguir comprar um terreninho, né, compra às vezes no impulso, e não tem a informação, as questões de informações legal, né, e acaba, né, em algum momento sendo prejudicado, né? Acontece muito isso, é perceptível no caso de vocês? Tem casos, por exemplo, de... Tem caos? A gente gosta de caos. Caos. Realmente que vem empreendedores que a gente fala, olha, eu vou conseguir, através do jeitinho, aprovar lá na prefeitura, mas não adianta. Acabou isso aí. Na hora de tirar o habite, não sai. Aí não sai, não adianta. Então, realmente, é melhor já fazer a coisa certa. Começa pelo estudo de viabilidade, procurando um arquiteto, um engenheiro que saiba. Que não adianta também querer procurar alguém que... eu vi vídeos aí no YouTube, eu vi, é tranquilo. Eu não sou contra. Mas tem aqueles que realmente têm os macetes, porque a gente faz um curso, né? Sai da faculdade conhecendo, mas os macetes
poucos têm, né? É a experiência de É mercado, né? Sim, É experiência, né? E a legislação, ela é cíclica, ela muda muito, né? Muda. A gente vê aqui, é uma questão, às vezes, de período. Às vezes é período de um governo, aliás, um mandato do prefeito, né? Ou 2 mandatos do prefeito, muda muito, né? Agora, na região, e eu percebo que isso está se estendendo assim nas regiões de São Paulo, por exemplo, se construir aqueles predinhos, né? HIS. Aqueles prédios de 3, no máximo 4 andares, né? 3, 4 andares. É assim, num terreno mais reduzido, né? Porque até 10 metros você pode colar na lateral. 10 nos metros pontos. de... 10 metros de altura. Entendeu? A edificação. E o EHIS, que é a edificação de habitação de uso social, de interesse social, aliás, ele vem beneficiando várias situações, né? Eu não falo daqui para frente, que teve uma revisão no plano diretor, mas não vou nem comentar nisso, que ainda está em andamento. Já tá em andamento. Mas a lei que estava vigorando é essa. Então, você até 10 metros, você pode colar, tem um recuo de 5, e o resto você pode colar. Então, isso facilita. Aí, 3 metros nos fundos, porque você normalmente vai fazer uma lâmina e vai ventilar para trás, aí tem que ter, né? Então, você tem 3 metros na frente, 5 na frente, 3 atrás e cola na lateral, até 10 metros. E o estúdio, né, que a gente chama de estúdio, vamos dizer assim, ele tem que ter uma área no máximo 70 metros e o mínimo 24. Então, o empreendedor, ele quer faturar. Então, ele faz ali 30 metros quadrados, 35, e estão fazendo bastante, porque você não paga outorga. Você vê como que são detalhes, Dudu? É. São Agora- pequenos Mas detalhes. se for HIS, Habitação de Interesse Social, aí a Mas ela- prefeitura paga, né? Você não paga outorga. Já é um benefício. Mas Se aí você- se enquadra num limite de Tem valor que se ali. enquadrar nos 10 metros. E valor Não, pra de venda? construção, mas para se enquadrar no HIS, para ser social, ele também tem um Sim, determinado valor para ele se enquadrar. Tem que estar tudo aprovado conforme o decreto de HIS, entendeu? Tem que estar tudo HIS e HMP. Que é só o detalhe aí é a renda, né? Você tem ali renda de pessoas que vai de 3 mil a 6 mil e HMP está indo até 10 mil. Então, aí essas pessoas com essa renda são cadastradas na prefeitura e elas compram esses imóveis. E esses imóveis têm que estar redondinho, porque às vezes grande parte são financiados pela Caixa Econômica. Então tem que fazer redondinho. Tá tudo certo. Tem pessoas, não, eu vou lá, o empreendedor, e eu vou bancar tudo. E quer fazer do jeito que ele quer fazer. Mas aí ele não vai poder vender nenhuma unidade. Apenas alugar e olhe lá, né? Porque tem empreendedores assim, que não quer regularizar, quer fazer do jeito que está na cabeça dele. Nós já nos deparamos com profissionais assim, eu falei, vai na fé, né? Mas não vai conseguir ter o habite. Tem muitos casos até que acontecem no decorrer da obra, o vizinho faz uma denúncia, porque isso acontece muito, né? Incômodo. Aí piora, porque o agente da prefeitura vai lá realmente, e se você denunciar, o vizinho denunciar, aí eles vão embargo. Então, é sempre a dica. E a gente passa isso tudo. Regulariza, Mas faça conforme. Vale a pena investir um pequeno percentual para levantar tudo nos conformes, né? Porque, inclusive, hoje em dia, eu não sei como é que está o índice de acidente, né? E até mesmo de morte, mas teve uma época aí que o índice de morte por acidente de trabalho era altíssimo. Então, aí o empreendedor vai lá, começa a construir, não vai dar nada, não, mas é um pequeno acidente. Aí, defesa civil, chega, embarga. Então, poxa, realmente é... Eu acho que você falou uma palavra que é primordial. Investimento, né? É entender que isso é investimento. Mas aí a gente vem de encontro com algo que a gente inclusive falou nos bastidores e a gente fala sempre.
que é também faz parte da construção social do nosso país, remediar e não prevenir, né? Exatamente. Então também vai de encontro com isso. Né? Só chama quando pegou fogo. O nosso, o lema da nossa empresa aí, posso falar? Claro. Costa Lima, sempre valorizando o seu patrimônio. Costa Lima, sempre nossa valorizando o seu patrimônio. Porque, olha, um imóvel regularizado junto à prefeitura, do município, poxa, é muito prazeroso para o dono. Quem tem, dê valor. Porque quem tem hoje em dia, está tentando, tem casos em que o proprietário em si contratou um arquiteto A, engenheiro B, aí tentou, foi lá, entrou com processo, perdeu aquele processo, e aí é um desgaste. O profissional abandonou. O profissional, às vezes, tem casos de abandono, nós já pegamos casos assim. Só pegamos. Né? É tudo abacaxi e pepino, como o engenheiro Ronaldo falou. Exato. E aí é que entra, né, a diferença. Então, pegamos, graças a Deus, os casos que pegamos, a gente esquece o passado, tenta, através do nosso, né, o jeito do mineirinho, O jeito certo de fazer as coisas, né? da Cananga, da prefeitura, sempre chega humilde, nunca chega e fala, não, eu sou engenheiro, eu quero, né, falar com o chefe. Não, vai humilde, chega, faz de conta que não entende nada, faça sua observação, pergunta, ouça o agente, não, o fiscal da prefeitura, e depois você vai indo, até consegue regularizar. Né? Mas E olha a profundidade, né? Que a gente fala bastante aqui da questão da experiência, né? Parece besteira, mas assim, você não ter o seu imóvel regularizado e você ter uma preocupação, uma dor de cabeça constante com isso, isso atrapalha até sua saúde. Você pode ter um estresse, você pode ter alguma doença que você desenvolve ali porque você está sempre preocupado, às vezes estou pensando aí no meu filho, quero deixar as coisas certas e não consigo. É esse nível de profundidade que a gente está falando. Os processos que a gente regularizou agora em anistia, de 2020 para cá, eu posso afirmar, né, Jorei, 60% eram aposentados. E a preocupação era essa, né? Porque veio aquela coisa da pandemia, tudo morrendo, aquela coisa, até dar né? um exemplo aqui de um cliente que é dono de uma indústria e onde funciona uma indústria de cosméticos. Esse cliente, ele teve um processo de anistia de 1994, para regularizar a sua indústria. Na verdade, no imóvel onde funciona a indústria, tá? Em 1994 ele não conseguiu, depois em outra anistia de 2004 também não conseguiu. E por fim, aí a gente se conheceu e nós trabalhamos lá, conseguimos regularizar, a planta aprovada, bonitinha. Olha que bem. E agora, por fim, ele está fazendo a parte de legalizar junto à Anvisa. Né? Então, isso aí, ele inclusive é aposentado, né? Ele fala que administra a empresa dele, os filhos, né? E ele fala, eu quero deixar tudo legal para eles. E realmente isso é muito prazeroso. A gente vê nos olhos dele que realmente ele é até grato para uma satisfação, trabalho. Porque assim, a gente pensa às vezes no imóvel. Imóvel é um bem que você não tem liquidez, né? Não tem liquidez financeira. Digamos assim, não é algo muito simples, né? Principalmente se você não tiver com a documentação correta. Exatamente. Né? Pior ainda. Mas, além de toda essa questão de legalização, da possibilidade de venda ou não, se estiver regularizado ou não, cara, o imóvel ele pode também valer muita grana para crédito. Para crédito. Então, assim, para um banco aprovar, eu fico imaginando, neste caso, deste cliente que vocês atenderam, né? Que com um imóvel, eu imagino que não deve ser um imóvel tão pequeno assim, né? Ou mesmo que fosse, né?
Mas, pô, ele pode fazer dinheiro Ó, com isso. a área do terreno dele, pra você ter uma ideia, é 22 mil metros quadrados. Olha o tamanho disso. E a gente sabe, e assim, todo empresário sabe, né? Isso vale para a pessoa física também, né? Sim. A gente passa por vários momentos na vida da gente, né? Em alguns momentos a gente está legal, outros momentos a gente precisa de recurso financeiro. E essa possibilidade de você continuar com o imóvel e conseguir um crédito bancário, ele é viável. É muito viável, desde que a documentação do imóvel esteja totalmente correta. Totalmente. Né? Só para vocês entenderem assim, existe essa possibilidade e geralmente o banco ele manda apaga-se Engenheiro, né? um valor X para que um perito, né? Sim, Na grande avalia. maioria são engenheiros, ele vai fazer uma avaliação do imóvel, o estado físico do imóvel e também da documentação. Certo, sim. Inclusive, a gente também faz isso, de avaliar o imóvel. É. Inclusive, é um item que é parâmetros. Por exemplo, você pega um imóvel regularizado, tem um fator. Pega um imóvel de esquina, fator, enfim. Então, isso aí, primeiro, se a gente pega, tá irregular, você pode estar certo que vai desvalorizar e nada ali. Tem um aumento, eu acho, 30%. Você com imóvel regularizado. Por baixo. Tem imóveis que chega até 50%. Olha só. Você ter ele regularizado. Porque a pessoa que vai comprar, ela vai fazer um contrato para você, ou de gaveta, ou um contrato, né, perante os advogados, etc. Mas ele vai ter que regularizar para botar no nome dele. E aí ele vai querer incluir esse valor, né? Não para regularizar. Aí entra de novo o estudo de viabilidade. A pessoa que está comprando o seu terreno, que está irregular, ele vai nos procurar falar: Eliane, quanto você cobra para regularizar esse imóvel? Aí eu vou fazer um estudo de viabilidade, você vai ter todo o raio-x dele e no final quanto eu vou cobrar para regularizar. Porque eu preciso fazer esse diagnóstico no imóvel para saber também como eu vou cobrar. Regularizar uma casinha na ZM, no zoneamento ZM, dependendo da situação, é um valor. Se eu for regularizar a mesma casinha no ZER, é outro valor. Agora me lasquei-me. Eita! ZM, ZE. Dando exemplo do zoneamento. Que eu já ia fazer. Que é o zoneamento. Zona mista, que é o zoneamento, e o outro é ZER, que é o zoneamento. Agora dando extremamente residencial. sim. Não, é extremamente restritamente residencial. Isso, restritamente residencial. Aí, esse zoneamento, ele tem um diferencial como outros. Tem os EIs, né? Que é zoneamento de interesse social. Então, cada zoneamento, ele tem uma restrição. Tem uns que é pior. E esse que é pior vai me dar mais trabalho. Qual que é o Eu acho que é esse ZER. O ZE, que é estritamente residencial. É extremamente residencial. Estritamente. Por quê? residencial. Porque ele tem um item lá que exige que você tem que pegar as restrições do loteamento convencional e original. Ou seja, se aquele terreno teve um loteamento inicial em 1930, você tem que pegar a matrícula primitiva ou as transcrições primitivas, puxar. Que não é fácil. Que não é fácil até rastrear. chegar a primeira. Até você descobrir qual é o cartório que aquele loteamento está e as restrições que foi dada àquele loteamento. Nós pegamos um imóvel, que foi em 2021, pela anistia, o engenheiro, o arquiteto, aliás, abandonou e falou para o proprietário: você vai ter que quebrar a sua casa.
Aí ele descobriu que a gente existe, alguém indicou, aí tudo bem. Falei, não, é o que ele falou. A lei, ela tem sempre o não e o sim. Você tem que correr atrás daquilo. Só que é muito difícil, porque você tem que correr atrás daquela loteadora inicial, que muitas vezes já morreu todo mundo. Se morreu todo mundo, você imagina então Santo Amaro ou Chácara Santo Antônio, aquele bairro enorme. Aí você tem que pegar 1/3 daquela assinatura daqueles moradores para que ele, o Joaquim lá, regularize o imóvel dele. Isso de maneira formal? De Não? maneira formal. Então tem que pegar lá, Chácara Clabim, por exemplo. Ah, Eu tenho que ver 1/3 dos moradores ali daquela chácara, daquela época de 1940 lá, 1950, 1960, você tem, essa é a Ainda tem isso, opção. os proprietários Essa é a opção. daquela época, não os de hoje. Essa é uma opção, que é muito difícil. É quase impossível. É impossível. Nesse caso É em impossível. especial que você está falando, nós conseguimos, através de, né, um investimentozinho, conseguimos localizar o antigo Loteador. sucessor do loteador. Mas aí Aqui é a é segunda antigo. opção. Quando você Isso. não consegue esse 1/3, você vai atrás do loteador original, aí lá o Joaquim. Aí ele está vivo. Se ele estiver vivo, muito que bem. Aí você vai atrás dele e ele assina um papelzinho de anuência. Pronto, é aprovado. Aí E conseguimos. não cobra nenhuma bufunfa, dinheiro, castanha, nada? Bom, esse caso ele não cobrou, não. Deus, ele não cobrou. Foi Ele uma tão pessoa- atencioso conosco. Foi. Inclusive, a proprietária foi do Foi imóvel, conosco. né? Foi conosco lá. Enfim. Foi uma algo felicidade, muito viu? legal mesmo. Assinou de boa. Demos entrada na prefeitura, era o que faltava, inclusive. Só Aprovou. faltava isso. Tranquilo. Né? Então, resumindo, realmente esse Causa. não, o que eu quero dizer, o zoneamento, Zoneamento, realmente, esse aí Eu é acho. complexo. É o outro. E muitos mas- arquitetos não deparam com isso antes de pegar o processo. Conhece. Mas esse é o diferencial, né? Se eu vou te dar uma receita, você vai ler essa receita antes de você começar a fazer um bolo. Senão não vai sair nada. Então, o arquiteto e o engenheiro que trabalha na nossa área, ele tem que ler, como vocês falaram, constantemente muda. É portaria, é decreto, tá toda hora. É uma revisão. Então, se você não ficar atento a isso, você realmente escorrega, né? E outra coisa que eu acho que é o nosso referencial, a gente é persistente. Enquanto eu não consigo deferimento, eu não desisto. É uma coisa de teimosia, mas dá certo. Somos brasileiros até o final. E falando do zoneamento misto, né? Aí já é como se fosse popularzão, né? O AZM, né? Desse complexo. A AZM, às vezes, assim, você tem a lei de 2004, que é uma restrição. E você tem o decreto de 2019, de 2020, que também tem essa restrição. E os zoneamentos mudam. Então, em 2004, o ZM estava na mesma categoria. Agora já não está. Agora é o ZR e uns outros lá também. Então, mas você tem que ler realmente o zoneamento. E vai mudar ano que vem. Agora deixa eu ver se eu entendi. Ah, Eu posso dizer que o zoneamento é a lei, a norma que faz a padronização daquela região, daquele perfil de imóvel. o zoneamento ele faz a classificação do que é possível ou não ali construir ou da atividade ali a exercer. É o zoneamento. Tá, então ele que determina e Ele aí que determina. ele muda por região e muda por perfil Sim. de imóvel. Sim. E da vontade também da força pública, porque são famosas mudanças do plano diretor, né? Que é uma beleza, né? Tem terrenos que ele é super valorizado por causa do zoneamento. É extremamente importante fazer esse estudo de viabilidade, no mínimo, para você
identificar em que zoneamento tá e quais atividades ali permissíveis. Aí eu peguei, fiz bonitinho com vocês, Ah. tá? Todo esse estudo de viabilidade. Viabilidade. Claro que você fez o investimento, acertou, tá tudo bonitinho, documentação legal. Aí, sei lá, muda-se o prefeito, ou se tem uma mudança no plano diretor, né? Como que você faz para, por exemplo, construir um imóvel de maneira legal? Por exemplo, estamos atualmente nessa situação. Teve a revisão do plano diretor, que mudou alguma coisa, mas não mudou muito, mas está muito associado ao zoneamento. Então, o plano diretor, sem conversar com o zoneamento, sem mudança no zoneamento, não funciona. Um sozinho, né, não faz verão. Então, o que acontece? Vamos supor que eu fiz hoje um estudo de viabilidade. E ali, lá embaixo, no final, eu faço umas observações do novo plano diretor e deixo uma coisa aberta. Pode ser que o seu terreno, né? Vamos supor que o seu terreno esteja perto de uma estação de metrô e está ali a 70 metros linear, num raio de 70 metros. Vamos supor. Então, pode ser que o seu terreno esteja favorável a crescer o valor dele no ano que vem ou até o final desse ano, aí eu deixo em aberto. Aí a pessoa está lá, 702 metros quadrados, passou do raio. Se quiser esperar, espera, porque ano que vem vai mudar, porque já irá completar os 10 anos, e aí ano que vem a prefeitura tem que realmente rever o zoneamento. Nem que a prefeitura fale, vai ficar igual, mas ela tem que rever. Mas aí é loteria também, né? Essa espera é uma loteria, né? Porque você não sabe como vai ser a mudança, se é que a mudança vai existir. Aprovou agora, então ainda está muito assim. Você pode entrar até com processo, respondendo a sua pergunta, você pode entrar com processo, vamos supor, esse terreno aqui está no ZR. Com a mudança do plano diretor, ele passa a ter ZCO, ele vai para uma zona de corredor, que aí meu coeficiente vai para 4. Então, ao invés de 1, vai para 4. Então, vale a pena esperar? É uma questão da pessoa. Aí, o que a gente pode fazer? Abrir um processo administrativo no departamento jurídico da prefeitura e solicitar que aquele terreno ali, eu estou fazendo o projeto com a base da lei antiga. Vigente. A que está agora. Mas aí ele fala, eu quero que você faça com a base da nova. Então, eu vou abrir um processo administrativo jurídico na prefeitura, solicitar que seja avaliado pela nova lei. Se eles falarem ok, perfeito. Se não, vai ter que ser pela lei que está. Então, sempre tem um caminho. Tá. Mas aí, só para ver se eu entendi bem, qual que é a finalidade de você, prefeitura, dar essa possibilidade de analisar pela nova lei, sendo que você ainda não acabou de definir essa nova lei? Não, por exemplo, o plano diretor, eles já definiram praticamente. Mas é o que eu falei, o plano diretor sozinho, se não mudar o zoneamento, ele não... como é que eu vou aqui beneficiado pelo plano diretor, mas o zoneamento é ainda da lei antiga, então... Isso só muda a cada 10 anos. O plano diretor... o zoneamento normalmente a cada 10 anos. Ah, entendi. O plano diretor ele já foi atualizado, o zoneamento ainda não, aí essa possibilidade que a prefeitura dá é de, antes do zoneamento ser atualizado, eu já analisar pelo plano diretor, que já é o novo. Eu aconselho normalmente o proprietário a aguardar, pelo menos até o final desse ano, que eu creio que vai ter mudanças sim. Porque, cara, eu imagino também o outro lado, né? Às vezes tem um benefício que você tá perto do metrô, e assim, graças a Deus, em São Paulo a gente tá ramificando bastante as estações de metrô, né? Então é assim, aí gera aquela expectativa, né? Colocou-se lá uma placa do metrô, gera uma expectativa de compra e venda que é de maneira natural. Sim. Né? Mas eu penso também naquele outro lado que é o mais conservador.
A gente estava falando de causos, né? Vou falar um caos aqui, né? Mas é um caos aqui, que não foi na região de São Paulo, na região metropolitana, em Santo André. Há um tempo atrás tinha 2 clientes que eu gostava muito, 2 médicos que eu atendia, que eram maravilhosos. Eles tinham um terreno muito bem valorizado, numa região bem valorizada de Santo André, né? E aí houve-se uma mudança e houve também um crescimento da região, eles começaram a construir prédios. E eles, como proprietários, acabaram não aceitando a proposta dos empreendedores de prédio. Então, na prática, o terreno deles ficou no meio de um quadrado praticamente, né? E que eles perderam toda a liberdade. Porque imagina 3 ou 4 prédios vizinhos que você tem numa casa aberta, né? Esse lado contrário, eu consigo impedir alguma coisa ou não? Dessa morador dessa casa. Eu tô imaginando aquele senhor e senhora de idade, sabe? Tem aquela casinha. Eu vou dar um exemplo. Aqui na Zona Leste, eles estão construindo bastante estações, né? Começaram a construir várias estações do metrô. Então, como a gente conhece um pouquinho, né, da região, você pega muito proprietário já idoso, que cuida da tua casa, e de repente começa lá uma obra do metrô que vai passar no meio, e com certeza deve mudar, porque você tem investimento. Geralmente o zoneamento muda-se, porque perto do metrô você vai ter comércio. Muda. Né? Você vai ter alguns tipos de pessoas jurídicas que se misturam com a pessoa física. Existe alguma maneira de bloquear isso ou não? A pessoa, como a gente estava comentando, ela pode fazer um 156 e reclamar, né, de olho na obra, e ela fazer uma reclamação de qualquer obra. Poder, ela pode. Se ela vai conseguir, já é outra coisa. Porque eu creio que o empreendedor, ele regularizou o projeto e está fazendo tudo bonitinho dentro da lei. Se não tiver, aí a obra é embargada. Poder analisar e dar um... Poder normalmente é 156, de olho na obra, tem também no site da prefeitura, e ela pode fazer qualquer reclamação de qualquer obra. E aí eu tenho uma outra dúvida que é uma questão legal mesmo, né? Qual que é a mensuração de um poder público na construção e tirar ou pagar para os proprietários de algumas casas que vai passar justamente... Desapropriação. Como que é isso na prática? Como se paga isso, se o valor ele é realista, se ele não é realista? Como que é isso na prática? Nós já analisamos alguns clientes que teve a desapropriação e solicitou a avaliação, como ele tinha comentado, que a gente faz esse serviço. Normalmente a prefeitura paga o que é correto. O que é o justo. Às vezes até mais do que o perito avaliou para o proprietário. Já chegamos a alguns trabalhos. Como uma forma de incentivo para aceitar. Agora, ela pode fazer isso? Eu costumo dizer que a gente não tem nada. A gente tem um terreno hoje, mas se vier um novo plano diretor, em que ali vai ter uma desapropriação, vai passar uma linha, vai passar alguma coisa, a gente tem e não tem. Né? É do governo. É do governo. É do governo. É do governo. O plano diretor determina que ali é do governo. Não é um plano diretor, eles vão fazer um projeto de melhoramento, mas aí qual é deixa eu ver, eu vou comprar esse terreno. Aí ele está no zoneamento que está lá escrito melhoramento urbano, não compra. Que existe a possibilidade de usar aquela região. Porque quando a pessoa faz o zoneamento, a prefeitura, quando ela são vários profissionais analisando, ela já está vendo no futuro, daqui a 5 anos, 10 anos, que ali vai passar, de repente, uma linha do metrô, ou vai alargar a via,
né? Hoje, Então- inclusive, Catarina, tem um departamento da prefeitura cujo nome é PROGE. Então, ali, todo cidadão ele tem acesso a procurar, investigar se o imóvel dele está em projeto Passivo de... passivo de alargamento da via, tá? Da via, ou até mesmo projeto de passar uma linha férrea, né? Enfim, então esse departamento é PROGE. Então, assim. é muito importante, às vezes, a pessoa até fazer também essa pesquisa. E ali tem. E o acesso é fácil. É muito Sim. fácil. É site. Sim. No site da prefeitura Aí tem. depois a gente pega e deixa. É, Como você sabe, exatamente. aqui. Por isso que eu perguntei. A Prefeitura do Município de São Paulo, modesta parte, eles trabalham muito bem nesse sentido. Né? Então, você vê, hoje em dia, ela falou sobre um detalhe importante, que eles têm o Google, né? Tem aí os aplicativos da vida para detectar por meio de foto aérea e tal, se você houve ou não uma ampliação e tal. Ampliação de área Já construída. outrora era tudo por meio das fotos aéreas pelo Ministério da Defesa. Então, o Ministério da Defesa fotografa os terrenos, né? Eu estou sendo vigiado nesse momento. É, Eu não quero saber. Eu só sei disso para pessoas. Se eu tenho seu com isso. Ô, produtor, você tá gravando isso daí, produtor? Você vê direito aí, hein, produtor? Não quero falar no FBI, não. mas, de fato, então, fotografado o território Não, nacional. é da verdade. E tem empresas que são autorizadas a comercializar as fotos que o próprio Ministério fez. Entendi. Então, por exemplo, nós já regularizamos imóveis assim. A prefeitura determinava uma coisa e nós provávamos através de outra, através da foto, né, aérea, da empresa que nós fomos lá, compramos aquela foto, que não é barato, tá? Nicho de mercado que eles Isso, enxergaram. inclusive, um perito daquela empresa faz um laudozinho acompanhado com aquela foto carimbada. Ele faz um laudo E e assina assina com a ART, se você quiser ART, de aquele imóvel, e são 2 pavimentos, um pavimento, enfim, assim, assado, de acordo com a foto aérea, né? Ô, Como ela Jolie, só falou. para questão de curiosidade. Agora você aguçou a curiosidade, né? Esse caso específico, o que era? Qual que era o problema desse imóvel? Então, Tava Tem que chegar- Não, esse em especial, os dois, esse também que a gente aprovou no ZR. O que acontece? A Secretaria Financeira, né? Ela vai lá e vê aéreo. Aí ela acha que é 2 andares. Aí, por exemplo, esse que nós conseguimos regularizar, que é ZR, a Secretaria de Finanças, ela cobra o IPTU como se fosse 2 andares, e não é. Ah, entendi. O proprietário não tinha o segundo andar. Aí a gente tem que provar, e é isso que ele está falando. Então, às vezes, você tem que provar, além de ir lá, tirar foto do imóvel, fazer uma RT, fazer um croquis, fazer estudo, a gente ainda tem que ter essa imagem para a gente constatar que realmente não tem um segundo pavimento. Aí você manda isso, abre um processo administrativo na Secretaria de Finanças, afirma que não é aquilo, aí eles vão cobrando o proprietário, até o proprietário, às vezes ele está ali há 5 anos cobrando E com ganho de causa, ele é a ver tudo retroativo. Exatamente. Aí Isso aí é uma outra dor de cabeça. é outra dor de Precatório, aí é uma cabeça. beleza. Aí É tudo dor de cabeça. a gente tem que pagar, mas para receber, meu Pra amigo, receber. então aí... Não, aí normalmente os próximos anos é ressarcido assim. Você não paga o ano 2024, 2025, assim. Mas o desembolso você já teve na frente, né? Mas já teve um cliente nosso que recebeu em branco. Um detalhe que vale a pena falar aqui sobre uma vantagem, que a gente tem, então, falou algumas desvantagens da ortogonerose, mas o que é bom a gente falar também. O fato de ter a isenção do pagamento do IPTU dos últimos 5 anos. Entra nesse detalhe aí, porque... Não, para quem é idoso. Para quem é pela nova aposentado. anistia. Sim, sim. Tem 2 situações para você ficar isento de pagar IPTU. O idoso, né?
Então, depois ele entra com um processo de isenção do IPTU, se ele já for aposentado. Aí ele não paga. Com qual a idade? Qual o limite de idade? A partir de 60 anos, a partir de estar, né? Aí, de ter aposentado. Não, né? então, porque essa dúvida do Dudu é a mesma da minha, né? Dependendo da profissão, você se aposenta até antes, né? E depende da idade. É a aposentadoria, estando aposentadoria. aposentado. Agora, veja bem, a sua De aposentadoria, acordo com o ela enquadramento tem da que estar até aposentadoria de cada 3 um. mil reais. Se você receber mais do que isso, você não é isento. Entendi. Então, Até tem um 3 mil, teto. tem o teto no Até nível. 3 mil reais, você fica isento do IPTU. Então, não é assim, me aposentei e vou lá. Não. Agora, a anistia, o benefício dela também, foi a única anistia que teve isso. Você, quando regularizou seu imóvel hoje, aí eu te dou o auto de regularização hoje. O ano de 2023 e os 5 anos atrás, contando com o ano de 2023, você fica isento de pagar essa área a mais que você está regularizando. As outras, você era obrigado a pagar os últimos 5 anos. Que geralmente é processo de regularização, regulariza-se geralmente, né? Acréscimo diário, nunca decréscimo. Acréscimo Muito diário. raro, eu vou regularizar porque eu fiz uma demoliçãozinha aqui e tal. Não, foi um puxadinho, acrescentou-se mais um pavimento. Então, sempre acréscimo diário. Então, essa área que ela está falando. Essa anistia foi é um boa benefício. nisso, é um benefício. Embora a ortoga ficou alta, é o que eu falei, a única coisa que não foi muito assim foi esse valor da ortoga. Mas em compensação, a gente teve casos de. Aí a Secretaria de Finanças vem e cobra, aí a gente entra com um processo, ou então eu assino alguma coisa, mando o proprietário, e ele mesmo vai lá às vezes. Então, nós já tivemos proprietários que foram ressarcidos. Uns receberam a grana, mas a maioria é assim. Próximo ano não Isenção paga o IPTU. futura. Agora sim, a gente já tá estourada no tempo, né? Pra variar. Eu falei que era rápido, eu falei que vai ir, não vai ir. Tá gostosa. Mas assim, acho que ficou bem claro a burocracia, por assim dizer, É. necessária, tá? Muita coisa necessária, tá? Mas, na visão de vocês, com a experiência que vocês têm, e aí até gostaria que os dois dessem a opinião. O nível de burocracia que a gente tem, vocês acham que realmente é necessário? O governo, né, o poder público, ele não poderia fazer uma simplificação de alguma forma que mantivesse o nível de detalhe e as garantias, mas que fosse um pouquinho mais simples? Como, por exemplo, no ZR, alguns casos que você precisa ir lá atrás, em loteamento de coisa de 50, 60, 70 anos atrás. Existe algum tipo, na visão de vocês, de simplificação que poderia existir por parte do governo, que facilitasse para todo mundo e ainda assim mantivesse as garantias, o detalhamento? Eu acho que um dos itens é esse, porque você faz uma anistia em 2019, que foi agora, essa que nós estamos, mas estranhamente, e eu falo isso para os funcionários da prefeitura, eles fazem uma lei em 2019 que puxa toda a classificação, característica, restrições da de 2004. Então, faz uma nova só porque o zoneamento mudou, só porque o plano diretor mudou algumas coisas, mas a lei básica ainda continua. Muda então, a capa, muda só a roupagem. eu acho que isso deveria mudar. E mesmo porque tem uma evolução urbana, Sim, que a gente não pode deixar de pensar nisso. sim. Então, os imóveis Em algum perto, momento, talvez, até chegaremos a inovações de construção, inovações estruturais. em que a pessoa tem que pensar, tudo bem, você tem que ter uma taxa de ocupação no solo
mais permeável, concordo. Você tem que ter mais verde, concordo. Mas você pode crescer vertical, que eu acho que é o pensamento e a orientação da prefeitura. Só que aí você tem que tirar essa burocracia. Essa burocracia, ela é constituída pelas leis anteriores. Como é que hoje, em 2023, eu vou regularizar uma casa com critérios da restrição do loteamento de 1920, 1930? É um Não absurdo. faz sentido. Na minha Não faz cabeça não faz sentido. sentido nenhum. Não Pra mim faz é loucura sentido. geral. Aí Não é faz o walking sentido back nenhum. total. É. Vamos mudar um pouquinho. faz E eu sentido acho que nenhum. um outro item que eu acho que a prefeitura deveria ter um cuidado é exatamente as comunidades. A gente, a classe média e a classe alta, ela consegue regularizar o seu imóvel. Mas a comunidade não, porque é como se fosse uma casa montada uma em cima da outra. Se você usar o critério assim, nós já tivemos clientes que queria pagar a casinha lá dele, mas era um monte de gente lá dentro e ficou inviável por causa da ortoga. E às vezes a maioria é ZEIS, que aí você também não tem ortoga. Mas aí você tem outros critérios que impeça Restringe. isso. Porque, por exemplo, você tem um imóvel em que tem 300 metros quadrados, mas a área mínima de um terreno é X. Aí como é que você vai dar para Maria, para o José e para Eliane ali a casinha separada? Não dá. Não tem Aí como. você vai ter que regularizar como um prédio, como uma residência multifamiliar. E aí muda totalmente. Então, tem umas coisinhas assim que a prefeitura deveria ceder. Desburocratizar. Ou dar a regularização por IPTU pago. Se a pessoa que mora na comunidade e ela já está pagando mais de 5 anos o IPTU, ou o cadastro, ou de qualquer forma eles não cadastram a visualização aérea, Sim. então ela cadastrar, a pessoa pagou 5 anos, então ela já tem o direito de ter a casa regularizada. Aí só uma vistoria de defesa civil para ver se está compatível, se não vai cair, porque também as pessoas vão construindo ao léu, né? Então eu acho que isso deveria sim ocorrer. Do meu ponto de vista também. Eu diria que se a prefeitura fizesse algo menos burocrático, nesse quesito aí da outorga, seria bom para ambos, tanto para o proprietário, né, o cidadão, e também para a própria prefeitura. Porque, por exemplo, nossa experiência, quantas pessoas deixaram de entrar com o processo de regularização por meio da anistia por conta de, poxa, vai ficar muito alto a outorga, entendeu? Então, numa dessas, a prefeitura deixa de arrecadar, certo? E o proprietário deixa de regularizar, ter seu imóvel regularizado. Então, eu acredito que sim, se a prefeitura desburocratizasse nesse sentido, trabalhando aí, principalmente essa outorga onerosa, com certeza ia ser muito viável assim, para os dois. Porque aí eu diminuo o meu faturamento, vou colocar aqui em termos comerciais, vamos dizer assim, varejistas, vamos dizer assim, mas prefeitura, diminuo o meu faturamento na unidade, mas aí eu passo a ganhar na quantidade. Exatamente. E vai me compensar. Exatamente. Né? Porque assim, na minha visão, e vocês me corrijam se a minha visão estiver errada, na minha visão, na prática mesmo, a população, vai ficar muito caro, eu vou manter legal. Não tem nem discussão. Não cabe no meu bolso, vou deixar ilegal. Não quero nem saber. Entendeu? A prática é essa. É algo assim que é bom para a própria economia do município. Por quê? Porque quando fala-se de um processo de regularização, ali envolve o profissional, certo? Envolve a arrecadação do imposto. Tá? Mexe com o mercado, gira dinheiro. Exato. Mercado. A própria taxa. Taxa, a gente depois abre o processo. feito tudo isso aí, vai para cartório. Cartório também Beneficiado. é beneficiado pela taxa, né, para fazer a averbação. Enfim, É caro. então, aí depois o IPTU vai, com certeza, a prefeitura vai ter uma possibilidade de estar regularizando, vai estar
fazendo o ajuste ali daquela área construída com algo oficial, né? Então fica bom para todos. Então realmente é algo que dá para eles fazerem sim. É questão às vezes de querer, né? Aí a gente cai para outra coisa que a gente cai sempre, os interesses, né? Nada vem de graça. Os interesses. Tudo tem retorno. Mas é isso. Começa você, Ti, com as considerações finais. Bom, vamos lá. Cara, primeira coisa, assim, eu tô meio que doidão. Fiquei doidão. Mas tem de muita informação, né? A gente vê que é muito conteúdo, né? E olha que a gente aqui nem brincou, né? E a gente nem se aprofundou. Olha, Tinha perguntas aqui que a gente nem fez. nossa, porque ia dar aí muito mais papo pra gente bater, né? Mas assim, fiquei muito contente com vocês, né? Com vocês dois, assim, pra gente entender que é legal a gente deixar as coisas legais, Sim. né? E assim, e que precisa de profissional. A gente é redundante nisso, que às vezes não é algo tão complicado, né? Então, assim, procurar profissionais, procure entender, né? Faz uma consulta, eles prestam consultoria para isso, né? Independente se é pequeno, médio ou grande, né? Porque às vezes o pequenininho também quer fazer a coisa direita, a gente sabe as dificuldades que acabam esbarrando. Então, assim, a princípio eu gostaria de agradecer muito a presença de vocês, né? Ter nos abrilhantado aqui com uma visão completamente diferente. Tem muito conteúdo ainda, né? E depois, em outro momento, a gente vai dar continuidade, mas muito obrigado. Muito sucesso para vocês. E só gratidão por vocês estarem aqui presentes. Muito obrigado mesmo. Essa dupla aqui é tudo bom. Eu queria também. Lisonjeado, né, também. Realmente, muito obrigado pela oportunidade. Realmente foi muito prazeroso estar aqui. Eu espero que o que falamos aqui, né, pessoas possam tirar proveito, né? Sim, foi bem falando, os proprietários dos imóveis, até mesmo profissionais que de repente estejam aí, né, tentando regularizar um imóvel, um cliente. A gente está aí. Qualquer coisa, né? Eu espero que esteja legal. Mas obrigado. Eu que agradeço também, muito obrigado. E é isso aí. Que os profissionais estejam ligados nisso. E a gente está aqui para somar com outros profissionais. Eu acho que, assim, 60% dos processos que a gente pega são profissionais que abandonaram. Então, isso, assim, e às vezes, a maioria é realmente pepino e abacaxi, igual o engenheiro Ronaldo falou, mas muitas vezes é uma coisa simples, é uma questão de ótica, é uma questão realmente de experiência, né? Então, a Costa Lima, ela não é à toa, realmente. A gente quer somar com outros profissionais para que a gente possa ter o nosso retorno também, porque é dando que se recebe. É isso. Gratidão, Juarez, Eliane, pela disponibilidade, pelo conteúdo, né? Realmente é um conteúdo que, assim, eu não vou falar complexo, eu vou falar que tem muitos níveis, né? E aí, se a gente vai explorando cada nível, a gente teria conteúdo aqui para ficar, viu, muito tempo aqui conversando. Com certeza. Mas, assim, eu acho que vocês esclareceram muito bem. Então, gratidão pela disponibilidade, pelo conteúdo. Gratidão, principalmente, pela visão que vocês têm exatamente dessa soma, né? Porque é isso, somar é muito importante. E eu acho que ficou muito claro para todo mundo que assistiu o quanto é importante, né? Até corroborando com o que o Carlão disse, quanto é importante a gente se informar, né? Então procurem profissionais, vão se informar. Existem muitos processos que parecem complexos e às vezes acabam não sendo. Então, não só o usuário final, construtor, arquitetos, engenheiros, né? Como você falou, 60% do seu público é proveniente de profissionais que abandonaram no meio do caminho devido à complexidade. E
não é falando mal desses profissionais, mas eles às vezes não têm parceiros com o know-how que vocês têm para que possa desburocratizar, para que possa Verdade. achar aí os caminhos, né? Então, acho que isso foi bem legal, ficou bem esclarecido, né? E como o Juarez disse, espero que vocês tenham tirado aí dúvidas, né? Tenham aprendido muitas coisas. A gente vai deixar os contatos deles aqui na descrição. Vamos deixar também aí o link, né? Ou as orientações para encontrar as informações lá no PROGE, né? Da prefeitura. Sim, sim. Então vamos deixar todas as informações aqui, as referências aqui embaixo. E curtam, compartilhem, né? Ajudem a gente a deixar o conteúdo dos nossos convidados cada vez mais abrangente, cada vez mais acessando a novas pessoas, novos nichos, porque essa é nosso principal propósito de transmitir conhecimento e fazer com que esse conhecimento dos nossos convidados sejam cada vez mais abrangente. E é isso. Gratidão. Axé.